Durante 600 anos, todo navio que navegou entre a China e a Índia passou por um único e estreito canal, um único estreito, com menos de 60 quilômetros de largura no seu ponto mais fino, e quem o controlasse, controlava o fluxo de seda, especiarias, porcelana, ouro e algodão, entre as duas maiores economias do planeta. A riqueza que atravessava essa passagem a cada ano seria inimaginável até para os padrões de hoje, e quase ninguém ouviu falar do império que dominava essa passagem. Srivijaya, um nome que praticamente não aparece em livros de história fora do Sudeste Asiático. Um nome que deveria ser mencionado ao lado de Roma, da China Tang e do Califado Abássida, porque, no seu auge, Srivijaya fez algo que nenhum outro poder na história havia conseguido numa escala tão grande. Ela tributou o mundo. Como um império construído sobre a água, sem um grande exército e sem um território vasto, se torna o estado mais estrategicamente importante da Terra? A resposta está na geografia, e num tipo de genialidade política que a maioria dos impérios nunca descobre. O Estreito de Malaca liga o Oceano Índico ao Mar da China Meridional. Hoje é a rota de navegação mais movimentada do planeta. No século VII, já era a artéria por onde corria o sangue do comércio asiático. Especiarias das Ilhas Molucas, cânfora de Bornéu, estanho da Península Malaia e, acima de tudo, a demanda infinita da China por tudo que o mundo tropical podia produzir e a demanda infinita do mundo tropical por tudo que a China podia fabricar. O problema de controlar um estreito é que você não pode erguer muralhas no meio da água, não pode simplesmente ocupar o canal e cobrar pedágio na ponta da espada. Navios podem esperar, navios podem dar a volta, navios podem encontrar outras rotas se o custo da passagem for alto demais. Srivijaya entendeu isso, e sua solução não foi militar, foi econômica. Os fundadores de Srivijaya, atuando na ilha de Sumatra, tomaram uma decisão que definiria seu império por séculos. Em vez de ameaçar os navios, eles os seduziram, construíram o melhor porto da região, ofereceram a ancoragem mais segura, forneciam água doce, comida, tradutores habilidosos que falavam as línguas de todas as grandes civilizações mercantis e um sistema legal que protegia os comerciantes de roubo e fraude. Num mundo onde a pirataria era constante, onde um comerciante podia perder tudo num ataque numa única tarde, Srivijaya oferecia algo raro, segurança. E por essa segurança, cobravam um imposto justo, um que os mercadores aceitavam pagar, porque a alternativa, tentar navegar pelo estreito sem a proteção de Srivijaya, era muito mais perigosa e muito mais cara. A genialidade desse sistema era que ele fazia com que os interesses de Srivijaya fossem idênticos aos dos comerciantes que ela taxava. Uma rota comercial próspera significava um império próspero. Então, Srivijaya investia para fazer a rota prosperar. Suprimia a pirataria com brutalidade, não por moralidade, mas porque os piratas estavam roubando sua base de arrecadação. Mantinha relações diplomáticas simultâneas com a China, a Índia e o mundo árabe. Posicionava-se como um partido neutro, um facilitador, o intermediário indispensável, e então usava a riqueza gerada para fazer algo notável. Srivijaya se tornou um centro de estudos budistas que atraía monges e eruditos de toda a Ásia. O peregrino chinês Yi Jin, que viajou pela região no século VII, descreveu uma cidade de sofisticação extraordinária, um lugar onde um estudioso podia passar anos analisando textos que não existiam em nenhum outro lugar. Srivijaya não era apenas um império comercial, era um império cultural, e o prestígio cultural, no mundo asiático medieval, se traduzia diretamente em legitimidade política. Isso importava porque o poder de Srivijaya não se apoiava em exércitos, mas em relacionamentos. O mundo malaio do estreito não era um território unificado. Era uma constelação de portos, rios e litorais, cada um com seus governantes locais, cada um capaz de cooperar com Srivijaya ou de competir com ela. Manter essa constelação alinhada exigia diplomacia constante, presentear constantemente, demonstrar constantemente que a lealdade a Srivijaya era mais lucrativa que a independência. Por séculos, o sistema se manteve, até que chegaram os Cholas. O Império Chola, do sul da Índia, era uma das grandes potências navais do mundo medieval.
No seu auge, as frotas Chola haviam cruzado o Golfo de Bengala e atacado até a Birmânia e a Península Malaia. Os Cholas não estavam interessados em controlar o estreito por meio da diplomacia e do comércio. Eles queriam um controle de um tipo mais direto. No início do século XI, os Cholas lançaram uma das campanhas navais mais audaciosas da história medieval. Sua frota cruzou o Golfo de Bengala e atingiu o coração do poder de Srivijaya, atacando múltiplos portos simultaneamente, capturando o rei de um dos estados aliados mais importantes de Srivijaya e demonstrando da forma mais clara possível que a rede de relacionamentos de Srivijaya não podia proteger seus parceiros de um ataque naval determinado. O ataque foi devastador, mas não foi uma conquista. Os Cholas não ficaram. Eles não podiam administrar territórios do outro lado do oceano, a partir de sua base no sul da Índia. O que eles podiam fazer, e fizeram, foi enfraquecer a credibilidade de Srivijaya. E credibilidade para um estado cujo poder se baseava na confiança dos outros era tudo. A mensagem enviada a cada porto e a cada governante local ao longo do estreito foi brutal em sua simplicidade. Srivijaya não pode protegê-los. A recuperação foi lenta. As redes comerciais que Srivijaya construíra ao longo de séculos eram resilientes. O comércio pelo estreito continuou porque a geografia exigia, não porque um único poder o controlava, mas a arquitetura política da dominação de Srivijaya havia sido rachada, e as rachaduras se espalharam nas décadas seguintes. Portos rivais começaram a oferecer condições competitivas aos comerciantes. Governantes locais que antes pagavam tributo a Srivijaya começaram a calcular se o custo da lealdade ainda valia o benefício. O império não entrou em colapso de repente. Ele se fragmentou, lentamente, de forma inexorável, do jeito que todos os sistemas se fragmentam quando o centro não consegue mais se sustentar. No século XIII, Srivijaya era uma sombra do que havia sido. Novas potências surgiam: Majapahit, em Java, Ayutthaya, na Tailândia, e, eventualmente, o Sultanato de Malacca, que herdaria a posição estratégica que Srivijaya um dia ocupou e a usaria para construir um novo tipo de império marítimo, agora enraizado no Islã e não no budismo. E então chegaram os europeus. Quando os portugueses chegaram no início do século XVI, eles entenderam imediatamente o que era o Estreito de Malacca. Eles haviam contornado a África especificamente para quebrar o monopólio árabe e veneziano no comércio de especiarias. O estreito era a chave. Quem o dominasse, dominava o comércio da Ásia. Eles tomaram Malacca pela força e, ao fazer isso, iniciaram um novo capítulo na história do estreito. Um que acabaria envolvendo holandeses, britânicos e remodelaria toda a economia global em torno da lógica que Srivijaya havia entendido 1000 anos antes. O estreito vale qualquer coisa para ser controlado. Hoje, o Estreito de Malacca transporta cerca de 1/4 de todas as mercadorias comercializadas no mundo. Todas as grandes economias do planeta dependem do seu funcionamento tranquilo. As marinhas da China, dos Estados Unidos, da Índia e de meia dúzia de outras potências mantêm presença nas águas ao seu redor. A lógica geopolítica que tornou Srivijaya o estado mais importante do mundo medieval nunca mudou. Só os nomes dos jogadores mudaram. O que Srivijaya entendeu, e o que a maioria dos impérios construídos sobre conquistas repetidamente falhou em entender, é que a forma mais duradoura de poder não é o poder de destruir, é o poder de se tornar necessário, de construir um sistema do qual os outros dependem tão completamente que atacá-lo significa destruir algo de que eles precisam. Os Cholas podiam atacar os portos de Srivijaya, podiam humilhar seu rei, podiam estilhaçar sua reputação de invencibilidade. Mas eles não podiam substituir o que Srivijaya havia construído, porque construir aquilo exigia algo que ataques não criam: paciência, confiança, séculos de investimento em relacionamentos, infraestrutura e na lenta acumulação de indispensabilidade. Todos os grandes impérios comerciais da história entenderam isso, de Srivijaya a Veneza, até as modernas redes de transporte de contêineres que, silenciosamente, mantêm a economia global unida. O estreito sempre está lá. Quem se torna o administrador mais útil dele vence, até que alguém se torne ainda mais útil. Srivijaya foi esquecida. O estreito não.
A lição que ela deixou atravessa a história como a água atravessa a rocha, lenta, invisível e impossível de parar.